Receber o homem de Deus, batendo palmas para Jesus. Deus abençoe, Israel. Queridos, boa noite. Pai esteja com todos, amém? Vamos abrir a palavra, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. É sempre muito bom estar com os irmãos aqui em Rolândia. Pastor Lima, muito obrigado pelo convite, pela recepção, muito agradecido, pastor Lima, pastora Sônia e os irmãos que nos recebem sempre. É sempre muito bom estar com vocês. Hoje é especial também, porque estou com a minha esposa, com meu filho, é a primeira vez que eles vêm cá, eles não conheciam, e eu queria muito que eles viessem para conhecer a igreja e também conhecer os irmãos, amém? Vamos ler a palavra. Gênesis 1, 26, 27 e 28. Está escrito assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rentem ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Pode retomar seu assento em nome de Jesus. Eu quero falar com os irmãos sobre um assunto que nós nos vemos com muita frequência questionando, ou no mínimo esporadicamente paramos para nos perguntar sobre este assunto. E que assunto é este? Em que consiste no ser humano a imagem e semelhança de Deus? Muitas das vezes não nos perguntamos: Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança, mas em que consiste a imagem de Deus no homem? Em que o homem é semelhança de Deus? Gênesis capítulo 1 é o capítulo da criação. Nós sabemos que Deus criou o universo, e nos versículos 26, 27 e 28 nós temos um resumo do processo de criação do ser humano. E diz a palavra que depois que Deus criou o universo, Deus decidiu criar o homem. E quando Deus vai criar o homem, Deus declara antes dele criar. Deus vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. E diz a palavra que Deus fez, e os fez macho e fêmea. Aqui é um resumo. Por que um resumo? Porque no capítulo 2 que vamos encontrar mais detalhes deste processo de criação. Aqui é um resumo de que Deus criou homem e mulher. E quando Deus criou, Deus começou a declarar algumas verdades conhecidos como mandatos criacionais, declarando que o homem dominasse a terra, declarando que o homem subjugasse a terra. E são 3 mandatos: mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. Mandato espiritual é aquele em que Deus ordena que o homem reserva um dia para ele, para Deus. É o mandato espiritual. Mandato cultural é aquele que Deus ordena que o homem domine a terra. Isso é o quê? Em que o homem crie, administre a terra, criando cultura, política, civilizações. E mandato social, em que o homem se relaciona com sua esposa Eva. Mas muitas das vezes nós nos perguntamos: onde está no ser humano a semelhança dele com Deus? A imagem dele com Deus? Ou a imagem de Deus nele?
Às vezes nós dizemos, não tem homem feio nem mulher feia, porque o homem é a imagem de Deus e Deus não é feio. Não é bem assim, porque a imagem de Deus do homem não é física. Então está em que? Alguns dizem que está nos atributos comunicáveis de Deus. Que atributos são esses? Deus tem 2 tipos, ou então dos seus atributos tem 2 grupos: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Atributos ou então qualidades incomunicáveis são aquelas que só Deus tem, que Ele não partilhou com o homem. Como o que? Soberania. Só Deus é soberano. Como o que? Onipotência. Só Deus é onipotente. Como o que? Onipresença. Só Deus é onipresente. Como o que? Como semi-eternidade ou aciedade. Só Deus é aquele que sempre existiu. Antes dele não há nada. Tudo passou a existir depois dele. Mas tem atributos comunicáveis. Que é isso? Qualidades de Deus que Ele partilhou com o homem. Como o quê? Como amor. Deus é amor, o homem pode amar. Deus é justo, o homem pode praticar justiça. Deus é bom, o homem pode praticar bondade. Deus é santo, o homem pode andar em santidade. Mas eu quero pensar com vocês 4 verdades que estão na base, que expõem muito bem em que o homem é imagem e semelhança de Deus. E como estamos refletindo, orando sobre os últimos 5, 6 meses do ano, minha intenção esta noite é que você, nesses últimos meses do ano e toda a sua vida, viva como alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Esta é a minha intenção e este é o tema da minha pregação. Viva como imagem e semelhança de Deus. E então, em que eu sou imagem e semelhança dele? Em 4 pontos fundamentais. Tem outros, mas 4 básicos. Em que? Primeiro, a imagem e semelhança de Deus em nós está na questão da espiritualidade. Deus é um ser espiritual e Ele também nos criou como pessoas espirituais. Segundo, está na pessoalidade. Deus é um ser pessoal e Ele também nos criou como seres pessoais. Terceiro, está na relacionalidade. Deus é um ser relacional e Ele nos criou também como pessoas relacionais. E quarto, Deus é um ser criativo e Ele nos criou também como pessoas criativas. Em outras palavras, minha intenção esta noite é desafiar você a viver como alguém que é espiritual, alguém que é pessoal, alguém que é relacional e alguém que é criativo. Viva como alguém espiritual, viva como alguém pessoal, viva como alguém relacional e viva como alguém criativo. Se o ser humano não viver estas 4 dimensões da nossa ser humanidade, ele viverá incompleto, porque isso nos completa, porque disso fomos formados, porque para isso Deus nos criou. Deus nos criou para sermos como Ele, para andarmos e sermos espirituais, para sermos pessoas, para sermos relacionais e para sermos criativos. Por isso, viva como alguém que é espiritual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na dimensão de espiritualidade, eu não vivo como que se Deus não existisse. Eu vivo tendo consciência de que Deus existe. Na dimensão espiritual, eu me relaciono com Deus. A dimensão espiritual é aquela em que eu vivo
e não vivo sem comunhão com o divino. Na dimensão espiritual é aquele em que eu caminho, em que eu existo, em que eu respiro, e a minha vida é para Ele, é para a glória dEle. Eu me relaciono com Ele. Eu vim desafiá-los nesta noite. Faz desses últimos meses de 2021 meses de comunhão com Deus, meses de comunhão com o divino. Por quê? Porque você é um ser espiritual. Se você não tem comunhão com Ele, você não viverá completo. Existe em você um vazio do tamanho dele que só Ele pode preencher. Então desenvolva a tua comunhão com Deus. É por isso que no jardim do Éden, Adão e Eva estavam no jardim, o melhor lugar para se estar na face da terra, que tinha as 3 coisas que o ser humano procura. Primeiro, jardim do Éden tinha o quê? Tinha uma localidade para habitar. É excelente local, lugar de deleite, lugar prazeroso. Eles tinham habitação. Todo ser humano busca por habitação. Todo ser humano em sua consciência, ele quer um ambiente confortável para viver, um ambiente bom para se estar. Segundo, eles tinham o quê? Satisfação. Eles tinham à sua disposição bênçãos de Deus. Eles podiam comer quando queriam, eles podiam comer o que tinha no jardim, eles tinham conforto, comida, poderiam desfrutar de tudo que Deus fez, das bênçãos do Criador. E terceiro, eles tinham trabalho, dar nome aos bichos, gerir o jardim. Eles tinham casa, eles tinham comodidade em termos de comida e alimentação, eles tinham trabalho. Mas sabe o que é? Mesmo estando em um lugar confortável, mesmo tendo trabalho e mesmo desfrutando de tudo que tinha no jardim, diz a palavra que na viração do dia Deus vinha para estar com o casal. Sabe por quê? Porque aquilo que só Deus pode preencher, nenhum jardim do mundo preenche. Aquilo que só Deus pode preencher, nenhum trabalho preenche. Aquilo que só Deus pode preencher, nenhuma comida preenche. É por isso que a gente trabalha, ganha dinheiro, consegue bom emprego, consegue status, e ainda assim falta alguma coisa. Por quê? Porque você não é apenas um ser carnal, você é também um ser espiritual. E como ser espiritual, você precisa ter comunhão com Deus, andar com Deus, ser cheio de Deus e ter vida com Deus. Por isso, 2021, nestes últimos meses, desenvolva a sua comunhão com Deus. Desenvolva a sua vida com o Senhor, porque caso contrário, você pode até conquistar tudo o que conquistar, ainda assim vai dizer: está faltando alguma coisa. Porque caso contrário, você pode alcançar títulos, posições, cargos, nome, ainda assim ainda falta alguma coisa. Puxa vida, eu como do bom e do melhor, eu visto o bom do melhor, eu ando como eu quero, eu tenho um bom trabalho. O que é que falta? Sabe o que falta? Entender que você não é apenas um ser material, você é um ser espiritual, e só Deus preenche a dimensão da nossa espiritualidade. É por isso que dizem que nós, sabe o que? Somos espíritos que habitam em um corpo. Sabe o que quer dizer o quê? A tua dimensão espiritual é só Deus que preenche. Por isso que 2021 não falta prazer em Deus, não falta em nós desejo do divino, que não falta em nós a oração do salmista no Salmo 63, sendo perseguido. Davi era perseguido por Absalão, seu filho. Absalão roubou o seu trono, roubou sua coroa, e Davi está agora num deserto, correndo perigo de morte. E
diz a palavra, Davi vai orar, e quando ele vai orar, parecia que ele ia pedir uma vitória. Ele não fez isso. O que ele fez? Ele falou: oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, minha alma está sedenta por Ti, como um deserto anseia por água, assim minha alma anseia por Ti, porque Teu amor é maior do que a própria vida. Ei, eu vim dizer-vos esta noite, assim como um deserto precisa de água, seu coração, você precisa dele, andar com ele, falar com ele, estar com ele, desfrutar da presença e da glória dele. Por isso, viva como um ser espiritual que diz: eu preciso parar para estar com Deus. Não viva como se Deus não existisse. Deus é o mais interessado em estar com a gente. É por isso que não era Adão e Eva que iam ter com Deus, era Deus que vinha ter com eles. Sabe por quê? Porque Deus é o mais interessado em ter intimidade e comunhão conosco. A segunda verdade, sabe qual é? É que Deus é um ser pessoal e nos criou como seres pessoais. A Trindade, o que é a Trindade? Uma única essência, três pessoas distintas. O que é isso? Uma única divindade, mas na divindade existem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso Deus é um ser pessoal. Isso quer dizer o quê? Assim como Ele é pessoal, Ele nos criou como pessoas, como seres pessoais. E na dimensão do ser pessoal, o que é que tem? A questão do crescimento. Como ser pessoal, Deus nos criou para crescermos, para evoluirmos, para avançarmos. Como ser pessoal, eu não posso estar na igreja 10 anos e depois de 10 anos estou na mesma dimensão. Não, eu preciso crescer. Deus me fez como ser pessoal, e como ser pessoal eu não posso me acomodar, eu devo crescer. Em outras palavras, sabe o que é? Daqui 15 anos, quando você for para o espelho, o que você vai dizer para você? Daqui 10 anos, você vai gostar de quem você se tornar. Nós somos diferentes dos animais. Pega um gatinho, coloca o leite no pratozinho dele. O que ele faz? Ele vai e toma o leite. Pega o Seymour, meu filho, pega o leite, coloca no pratozinho dele. O que ele faz? Ele derruba no chão, pega aquela areia e come. Sabe por quê? Porque foi feito para crescer. O gato já nasce com esse instinto, já nasceu assim. Como? Sabendo que leite é para tomar. O Seymour não. O Seymour, como ser pessoal, tem que crescer. Para o Seymour, o leite, a água, ele ainda joga no chão e vai querer comer a areia que está no chão. Mas quando ele vai crescendo, ele vai descobrir que o leite não é para ir no chão, para quê? É para tomar. Isso é o quê? Crescimento. Deus nos fez como ser pessoal, como pessoas que vão ter que avançar, evoluir, desenvolver. Sabe o que dizer o quê? Você não pode ser a mesma pessoa que você era 5 anos atrás. Eu não consigo ler Bíblia, tudo bem, mas você não pode daqui 5 anos, olha, passaram 5 anos e eu não consigo ler Bíblia. Não, você precisa crescer. Olha, sabe, eu não consigo não ser paciente. Eu quero ser paciente, mas eu não consigo. Ok, mas daqui 5 anos, essa não pode ser a conversa. Olha, há 5 anos atrás eu era muito impaciente, mas eu não sou a mesma pessoa hoje. Eu estou crescendo, eu estou avançando, eu estou desenvolvendo. É de fé em fé, de glória em glória. Como ser pessoais, nós temos que crescer. Você não pode nunca ter lido nada na vida e dizer, olha, sabe, até eu nunca li nada. E daqui 10 anos, você sabe o que? Puxa vida,
Daquele dia que eu falei que nunca li nada, passaram 10 anos e nunca li nada até hoje. Você foi feito como um ser pessoal. Você precisa crescer, desenvolver. Deus nos criou para crescermos, avançarmos. Eu ainda não cheguei lá, como disse Paulo. Quanto a mim, não digo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Daqui 2 anos, você precisa estar melhor do que hoje. Precisará ir para o espelho. Olha, eu estou me vendo no espelho e percebo que eu estou mudando, estou evoluindo como esposo, como filho, como pai, como cristão, como professor, como aluno. Eu estou evoluindo, desenvolvendo. Sabe o que é? Eu não posso querer odres novos, vinho novo, se a minha cabeça, minha mente ainda é de odres velhos. Cresça, rompa algumas barreiras e desenvolva. Deus te fez para crescer. Cresça como indivíduo, cresça como mulher, cresça como homem, cresça como pai, como filho, como esposa, cresça como pessoa, como ser humano. Você é responsável pela pessoa que você vai se tornar daqui 20, 30, 40, 10 anos. A pergunta é, daqui 10 anos, como é que você vai estar? Com essa cabeça ainda de ciúme? O pastor gosta mais do fulano do que eu. Cresça, minha irmã, cresça, meu irmão. Mas o pastor parece que é tempo de crescimento. Você precisa evoluir. Tem que estar aberto para aquilo que Deus pode fazer. E isso vai acontecer se você crescer. Terceira verdade: viva como um ser relacional. Deus é um ser relacional. E Ele nos criou como seres relacionais. Deus é uma trindade. O que é isso? São 3 pessoas que vivem em comunhão. E tem a famosa pericorese. O que é isso? A dança da trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dançando harmoniosamente, sem ninguém pisar no pé do outro. É uma comunhão, é uma koinonia, é uma irmandade. Eles estão se relacionando. É por isso que Deus não nos criou porque fazia falta alguém. Não. Já estavam completos. Havia comunhão entre eles, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele nos criou como? A imagem dEle. Em que? Seres relacionais. Não podemos viver sozinhos, não devemos andar isolados, devemos nos relacionar. O que é isso? Na dimensão do relacionamento é onde nós oramos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso. Não é pão meu, é pão nosso. Não importa quem você é, se você é branco e eu negro, mas o Pai é nosso. Se você é gordo e eu magro, o Pai é nosso. Se você é rico e eu pobre, o Pai é nosso. Se você é inteligente e eu nunca li nada, o Pai é nosso. Na dimensão da relacionalidade, nós temos comunhão. Por quê? Porque temos o mesmo Pai. O Pai é nosso, o Pai é nosso, o Pai é nosso. E por ser nosso Pai, nós temos comunhão uns com os outros. Não queira estar na igreja, estar só, separado. Não, tenha comunhão uns com os outros. Busca interação, busca relacionamento. Não aceita ficar aqui em Rolândia, reviver 2 anos e não tem comunhão com ninguém. Não. Você foi criado para se relacionar.
tenha amigos, tenha gente próxima para caminhar junto, em poder dizer: nós somos um, assim como Cristo e o Pai são um, nós somos um, nós temos comunhão. Por que temos comunhão? Primeiro, porque o Pai é nosso. Segundo, porque fomos comprados pelo mesmo preço, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por que temos comunhão? Sabe por quê? Porque há em nós o mesmo Espírito, o Espírito Santo que está em você, está em mim, e Ele nos convoca para termos comunhão uns com os outros. Se nós não nos relacionamos, sabe o que vai acontecer? Aquilo que diz a palavra: viu Deus que o homem estava só, e Deus falou que não é bom que o homem esteja só. Ali não tem apenas a ver com casamento, é relacionamento. Você não foi criado para viver nos montes, no seu quarto, no seu mundinho. Quem vive assim vive incompleto. 2021, esses últimos meses, relaciona-se, tenha comunhão com pessoas, tenha comunhão com irmãos. Diga: vamos orar juntos, vamos chorar juntos. Na dimensão da comunhão, nós choramos uns com os outros, cantamos uns com os outros, oramos uns pelos outros. Podemos dizer: a tua luta é minha luta, a tua vitória é minha vitória. Na dimensão da comunhão, se eu não conseguir ainda a minha vitória, eu consigo me alegrar porque o meu irmão está vencendo. Por quê? Porque nós somos um. Tua vitória é minha vitória. Eu canto com você, eu me alegro com você. Por quê? Porque não tem competição, tem comunhão, tem irmandade, tem gente andando junta, porque foi criada para ser relacional. Desenvolva isso. Desenvolva a sua comunhão com as pessoas, porque Deus te criou para se relacionar com outras pessoas. E aí minha pergunta: como está a sua comunhão com os outros? Ah, mas eu tenho comunhão com Deus. Se Deus que você não vê diz que tem comunhão, o teu irmão que você vê não tem comunhão, não faz sentido. Só tenho comunhão com Deus, de fato, quem tem comunhão com o próximo. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para sermos pessoas relacionais, que tenham comunhão umas com as outras. E vou dizer algo sério: eu não suporto ele ou ela. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. É nessa comunhão é que nos suportamos uns aos outros. É nessa comunhão que eu digo para o outro: você está fraco, eu não vou te julgar, eu vou estender a mão para te auxiliar. Você está fraco, eu não vou te condenar, eu tenho os meus braços abertos para abraçá-lo e amá-lo como Cristo ordena. É nesta comunhão que eu digo para o outro: no que depender de mim, eu vou caminhar consigo em direção a Canaã celestial. E quarta dimensão, sabe qual é? A dimensão da criatividade. Na dimensão da criatividade, o que é isso? Eu coloco o meu dom à disposição do mundo, das pessoas. Assim como Deus é um ser criativo, Ele também nos criou como seres criativos. Deus colocou em nós criatividade, talento. Deus colocou em nós obras. Deus colocou em nós potencialidade. E Deus nos criou como seres criativos, assim como Ele é. Por isso, viva como um ser criativo. Deixa fluir aquilo que Deus colocou em você. Toca pessoas e deixa um legado. Na dimensão da criatividade, eu deixo um legado para a família, para os amigos, onde eu estou. Aquilo que Deus me deu, toca pessoas. Lembram daquela mulher chamada Dorcas, que tinha apenas uma agulha, e diz a palavra que com aquela agulha ela fez muitas aventais. E depois Dorcas morreu. Depois que Dorcas morre, a palavra diz que as mulheres foram procurar Pedro. Pedro, o que é? Dorcas morreu, ressuscita ela.
Mas por quê? Porque ela morreu, mas suas obras estão aqui. E as mulheres começaram a mostrar o que? Esta avental foi ela quem fez. Essa roupa foi ela quem fez. O que é isso? Dorca, com sua agulha, tocou pessoas, serviu pessoas, deixou aquilo que Deus deu para ela, abençoar outras pessoas. Eu vim desafiar você nesta noite, que nesses últimos meses de 2021, toque pessoas com aquilo que Deus lhe deu, com seus talentos, com seus dons. Ah, mas o meu dom é apenas um, é tão pequeno. Não importa, um dom pequeno que Deus lhe deu pode fazer grandes coisas, porque Dorcas, com uma simples agulha, tocou muitas pessoas, tocou muitas mulheres, tocou muitas viúvas. E sabe o que é? Quem toca pessoas, ainda que ela morre hoje, amanhã todo mundo vai dizer: ela não está mais aqui, mas suas obras estão aqui, seus feitos estão aqui, seu testemunho está aqui. Olha quantas pessoas ela abençoou. Eu gosto da fala de Miles Monroe. Miles Monroe dizia, sabe o que? Que o lugar mais rico da face da terra é o cemitério. Quando eu vi isso, falei: não é possível, como assim? E ele explicou. Sabe por quê? Falei: não, explica. Ele disse: porque no cemitério tem muitas canções que não foram escritas, tem muitas pregações que não foram pregadas, tem muitos projetos que não saíram do papel, tem muitos abraços que não foram dados, tem muitas riquezas que não foram conquistadas, tem muitos eu te amo que não foram declarados, tem muitas flores que não foram oferecidas, tem muita amizade verdadeira que não foi exposta, tem muita coisa, muito livro não escrito. Sabe o que é o que? Ele disse: olha, as pessoas morreram e seus talentos morreram com eles. Ele era um escritor, mas não escreveu nada, morreu com talento. Ele era uma poetisa, mas não escreveu nada, morreu com talento. Ele era alguém hospitaleira, mas não abraçou ninguém, morreu com talento. Então, no cemitério está cheio de riqueza. Por quê? Porque as pessoas morreram sem colocar em prática aquilo que Deus lhes deu. E muita gente morre cheio. Eu vim desafiá-los esta noite: não morra cheio, queira morrer vazio. O que é isso? Faça tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Abraça todos que Deus mandou você abraçar. Toque todos que Deus mandou você tocar. Diga que ama a todos que Deus mandou você dizer. Abrace a todos que Deus mandou abraçar. Auxilie a todos que Deus mandou auxiliar. Não morra cheio do que Deus te deu. Morra vazio, ao ponto de você poder dizer aquilo que disse Cristo: Tetelestai, missão cumprida. O que Deus mandou fazer, eu fiz. A minha missão eu cumpri. Ou como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e coroa terei de justiça. Todos nós morreremos, mas que quando chegar o teu dia de morrer, você possa dizer: todos que Deus mandar tocar, eu toquei. Amar, eu amei. Auxiliei, eu auxiliei. Os meus dons, meus talentos serviram pessoas. Sirva pessoas. Seja criativo. Eu não sei fazer muitas coisas. Sabe fazer o quê? Coxinha. Então faça a coxinha, pelo amor de Deus. Ah, eu não sei muitas. Sabe fazer o quê? Eu sei fazer crochê. Faça crochê. Sabe fazer o quê? Eu não sei muito. Eu só desenhar. Então desenha. Mas não deixe aquilo que Deus colocou em você morra com você. Deus colocou isso em você para tocar pessoas em Rolândia, pessoas na sua família, pessoas aqui na igreja.
Os dons que Deus nos deu para cumprir uma missão, nos deu para tocar pessoas, nos deu para abençoar pessoas. Ah, eu sei tocar, então toca um instrumento. Eu sei cantar, procure por falar, pastor, eu sei cantar. Não diga que sabe se não sabe. Se sabe, vença a vergonha e aprenda, vem cantar. Por quê? Porque através do seu talento, Deus irá abençoar muitas pessoas. Não morra com aquilo que Deus te deu para fazer sem fazer. Morra vazio de tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Não vai para o sepulcro cheio, sobrecarregado, porque não fez nada do que Deus mandou fazer. Isso aqui não é para pastor, não, é para você, é para nós, é para todo ser humano. Há em você algum talento, e você não é o dono dele, você é dispenseiro dos mistérios de Deus. Sabe como que? São pedras preciosas em vaso de barro. Deus colocou em nós pedras preciosas. A glória não é nossa, é dele. Só que, por favor, não morra cheio delas. Tem muita gente, escute isso, Deus te levantou para ser resposta de muitas pessoas. Tem muita gente orando e Deus quer usar você como resposta de oração de muitas pessoas. Mais do que querer que Deus te responda a oração, queira ser resposta da oração de muitas pessoas. Às vezes Deus quer usar você como resposta da oração do pastor Lima. Outras vezes Ele quer usar você como resposta da oração do teu irmão, do teu colega, do teu patrão, do teu empregado, do teu amigo. Rolândia está clamando, Rolândia está orando. Eu vim dizê-los, sejamos resposta da oração de Rolândia, porque Deus quer usar a nossa igreja como resposta do grito, do clamor desta cidade. Por quê? Porque Ele colocou em mim, em você, criatividade, talento. Deus colocou em nós ferramentas para que Ele possa abençoar esta cidade. Viva como um ser criativo e coloca seu talento, ainda que for apenas um, à disposição da igreja, das pessoas, da cidade, da família, que Deus quer usar você. Por isso, viva como alguém que é espiritual, comunhão com Deus. Viva como alguém que é pessoal, crescimento, cresça. Viva como alguém que é relacional, se relaciona. E quarto, viva como alguém que é criativo, sirva pessoas. A melhor forma de servir a Deus é servindo pessoas. Coloca-se em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está seu crescimento pessoal? Como é que está a sua comunhão com os outros? E como é que anda a sua missão? O que você faz com seus dons e talentos? Eu vim dizer-lhes que Deus quer ter comunhão com você. Eu vim dizer-lhes que Deus quer que você cresça como pessoa. Eu vim dizer-lhes que Deus quer que você tenha relacionamento com os outros. E vim dizer-lhes que Deus quer tocar outras pessoas através daquilo que Ele colocou em você. Que 2021, que os últimos meses, você tenha comunhão com o divino como nunca teve. Que 2021, nos últimos meses, você cresça como nunca cresceu anteriormente. Que 2021, você se relacione com os outros como nunca antes. E que 2021, você queira servir, colocar seus dons à disposição dos outros como você nunca fez antes. Em outras palavras, sabe o que? Deus quer usar você. Você é útil. Você é útil. Sabe o que é o quê? O meu dom é só uma coisinha, não é nada. É que às vezes, se eu colocar o meu dom que é um em prática, o pastor colocar o dele, o irmão colocar o dele,
a irmã colocar dela, a irmã coloca. Se cada um aqui colocar os nossos dons em prática, nós iremos invadir a cidade, tocaremos muitas pessoas. Sabe como que é? É como um dedinho. Se eu bater uma palma com um dedinho aqui, você não ouve nada. Mas se cada um de nós aqui começar a bater a palminha com um dedinho, se houve alguma coisa. Quer experimentar? Pega aí, bata a palminha um dedinho. Para um pouquinho. O meu, estão ouvindo alguma coisa? Não ouvem nada. Agora bate o seu. Todo mundo, vamos lá. Já ouvem alguma coisa? Agora imagina que você coloca 2 dedos. Coloca agora 2 dedos, vamos lá. Agora coloca 3. Coloca 4. Agora coloca 5. Se cada um fazer alguma coisa, se cada um colocar à disposição aquilo que Deus colocou em você, nós iremos fazer um grande barulho. Tocaremos famílias, tocaremos a cidade, tocaremos escolas, invadiremos a cidade e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus quer usar você. Coloque o seu dom e sirva alguém, toque alguém. Ele quer fluir através de você. Aleluia! Estou te esperando pra fazer o que tem. Mas você só vai conseguir fazer isso se ter comunhão com Ele, se crescer e se querer se relacionar. Fazendo isso, você vai servir e vai tocar muitas pessoas. Aleluia. Adore o Senhor. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Talvez você está aqui e você diz: eu não sou nada, mas eu sou quem é verdade. Sabe quem você é? Você é imagem e semelhança do Criador. Você é imagem e semelhança do Criador. Por isso, viva como imagem e semelhança dele. Não anda como qualquer pessoa. Não viva como qualquer um. Não, não, não. Ele colocou em você a imagem dele, a semelhança dele. A imagem dele, a semelhança dele. Ele quer usar você para tocar outras pessoas. Então levante sua cabeça e tenha comunhão com ele. Levante sua cabeça e queira crescer. Levante sua cabeça e anda com outro. Levante sua cabeça e diga: usa-me, Senhor, 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 usa-me, Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito de poder. Ah, meu Pai, os dons que estão